Saudação a todos que estão assistindo, eu sou o Capitão Neto e vou realizar a apresentação do trabalho HLA em microserviços, uma aplicação para simulação distribuída, realizado pelos seguintes autores em tela. O objetivo desse trabalho é apresentar uma abordagem para desenvolvimento e execução de simulações distribuídas que são estruturadas no framework HLA, que para isso se utiliza de microserviços. Vou passar por esse roteiro com uma contextualização, conceitos utilizados, os estudos correlatos a esse trabalho, ou o principal trabalho correlato, a abordagem a ser proposta e uma conclusão. Para a contextualização, eu trago essa imagem que exemplifica que a FAB e as Forças Armadas possuem diversos sistemas e simuladores que trabalham de forma monolítica. Ou seja, são sistemas que são desenvolvidos e bem estruturados para aquilo que foram projetados, né? Mas eles carecem de uma interoperabilidade de dados, a interconexão de suas informações. E essa interoperabilidade é primordial para atividades de comando e controle. Aliado a isso, sistemas de simulação trazem diversos benefícios para o meio militar, como apoio à decisão, estratégia e treinamento das tropas. Uma solução moderna para esse problema de interoperabilidade é a adoção de paradigmas modernos, como computação em nuvem e tecnologias como microserviço. Uma infraestrutura inexistente desse tipo de interoperabilidade, ela causa uma perda de capacidade de análise de cenários operacionais mais complexos e até mesmo a diminuição de potencial do treinamento. Bom, a abordagem moderna para a solução desse problema, ela também traz possibilidades além da simulação, como a containerização e clusterização de aplicações, processamento paralelo, armazenamento e análise de grande quantidade de dados, que são os Big Data, e a nossa abordagem, mas o foco da nossa abordagem, que é a simulação distribuída. Existem diversos padrões de arquitetura na atualidade, e eu trago nessa imagem uma tendência entre eles. Então, dou destaque aos dois primeiros, que é o HLA e o DIS. O HLA é o High Level Architecture e o DIS é o Distributed Interactive Simulation, que são os dois campeões de tendências de padrões de arquitetura na atualidade. Só que eles são bem diferentes, né? O DIS está mais para um protocolo de comunicação que possibilita o enlace de dados entre sistema ponto a ponto, de maneira ponto a ponto, né? Enquanto que o HLA ele é uma topologia do tipo barramento de serviço, né? de barramento de comunicação, que proporciona a melhor utilização dos conceitos de arquitetura orientada a serviços e, consequentemente, o uso de microserviços na sua implementação. Para os conceitos utilizados nessa apresentação, eu trago os componentes de uma simulação HLA, que tem o seu componente básico como um federado, que é uma unidade básica da federação, um módulo ou um sistema de simulação, por exemplo, um simulador de voo, um data logger ou um visualizador 3D. Outro componente são as interfaces dos federados, ou seja, como esses federados se comunicam na rede de comunicações. E essa rede é a RTI, que é a Runtime Infrastructure, que é um conjunto de bibliotecas e binários em formato de software, pelo qual os federados eles utilizam para se comunicar. Todos esses componentes juntos, em um contexto de simulação distribuída, formam uma federação, que pode ser traduzido também como um cenário operacional. E que para que haja essa interoperabilidade de dados entre os sistemas, é necessário uma padronização dessas informações, desses dados. E o HLA ele fornece templates para que haja essa padronização, que são o FOM e o SOM. O FOM é o Federated Object Model, que é onde há a padronização dos objetos e atributos que devem trafegar no interior de uma federação do tipo HLA. E o Simulation Object Model, que está atrelado a um único federado, cada federado tem o seu SOM, no qual ele expõe aqui quais são os objetos e atributos que ele quer tanto consumir quanto fornecer para a rede compartilhada de dados. Quanto à RTI, ela pode ser centralizada, onde há a presença de um componente central de RTI, que é responsável pelo gerenciamento dos processos relativos a uma execução de simulação e até mesmo regulagem temporal entre esses eventos. Pode ser do tipo descentralizado, onde não há esse componente central, há apenas componentes locais de RTI, que são os LRCs. E nesse caso, como não há um componente central, cada um dos LRCs é responsável igualmente pelo gerenciamento e manutenção desses eventos de simulação. Nesse caso, essa abordagem ela tem mais correlação com os conceitos e princípios de microserviços, porque proporciona uma modularização, um maior baixo acoplamento entre os sistemas e assim por diante. Por esse motivo, a abordagem proposta que vai ser trazida nesse trabalho, ela vai utilizar aqui uma RTI descentralizada.
Então, a obtenção de microserviços ela é possível através do uso de máquinas virtuais ou de containers, né? Mais especificamente containers Docker, que são estruturados em Linux containers. E ambas as abordagens têm tanto vantagem quanto desvantagem, mas o ponto comum entre elas é que elas possibilitam o isolamento de sistemas, modularização, baixo acoplamento, reusabilidade, entre outros. Só que há vantagens na abordagem de containers, né? Porque eles possibilitam uma maior abstração da camada de hardware. Então é possível ver aqui pela imagem que o container ele tem um certo utilização de menos recursos, né? Utiliza menos recursos para obter o mesmo tipo de serviço e se tornando assim mais eficiente. E, consequentemente, é possível também obter uma melhor escalabilidade desses microserviços estruturados em containers. E por essa imagem é possível verificar que os Docker Containers têm uma topologia similar à topologia utilizada no HLA, onde os containers são estruturados e se intercomunicam por meio de um barramento de comunicações aqui, demonstrado aqui pelo Docker Bridge. Então o objetivo é fazer com que cada federado seja estruturado em um container, em um processo chamado containerização dos federados, e o processo de desenvolvimento e manutenção com estratégias de orquestração e coreografia, sendo que a estratégia de coreografia ela dá mais ênfase aos princípios de microserviço, porque traz a ideia de descentralização de responsabilidades e promove mais ainda o baixo acoplamento. E por último, a implementação de microserviços com Docker Containers no contexto de simulação distribuída traz a capacidade de interoperabilidade entre esses sistemas, que é o grande objetivo. Para os estudos correlatos a essa pesquisa, foram encontrados alguns artigos que traziam abordagens similares. O trabalho de Vandenberg, de 2017, foi o principal deles, porque trouxe modelos para obtenção de simulação distribuída estruturada no framework HLA e utilizando para isso containers Docker também. Além disso, ele traz uma série de testes para avaliar as possibilidades da composição HLA, que em diversos tipos de configuração, como múltiplos hosts, host único, rede local, rede de longa distância, né? Só que em todas as configurações, o Vandenberg ele sempre elenca um container específico para trabalhar como gerenciador da RTI, ou seja, um componente central. E existem diversos aspectos relacionados à perda de desempenho devido à latência quando se usa esse tipo de abordagem, pela obrigatoriedade da utilização de protocolo TCP/IP e diversos outros motivos que degradam a rede. Por esse motivo, a abordagem proposta nesse trabalho, ele visa o uso de uma RTI descentralizada, que é para proporcionar um melhor desempenho na execução da simulação. Como abordagem proposta dessa pesquisa, eu trago aqui as características em que os federados eles são containerizados, cada federado dentro de um container. Não existe o componente central de RTI, então é uma RTI descentralizada. Existe dupla camada de comunicação, uma camada exclusiva para trafegar os dados da RTI e outra camada para web services, onde o gerente ele vai fazer ali todo o controle da execução da simulação por meio de comandos REST. E os federados eles são divididos em dois tipos, os federados nativos e os federados proxy. Federados nativos são aqueles que têm as regras de negócios do sistema de simulação sendo executado dentro do container. Já o federado do tipo proxy, ele é um federado que obtém dados de sistemas externas, né, que funcionam como um sistema caixa preta. Então, o federado proxy ele capta as informações do sistema externo e injeta na RTI para que haja essa interoperabilidade dos dados. Para concretizar os conceitos da abordagem proposta, o estudo de caso foi feito utilizando a plataforma do Projeto Arcanjo, que foi desenvolvido com base nos padrões OTAN e que tem o objetivo de integrar os simuladores das Forças Armadas, padronizando os dados com o uso do arquivo RPR-FON 2.0, que é um arquivo padronizado da OTAN, que faz o mapeamento dos objetos e atributos de entidades militares. E a RTI utilizada é a RTI da Pórtico, que é um software open source. Bom, então a configuração do estudo de caso é a seguinte, mostrada aqui nessa figura aqui, da esquerda. Tem 3 federados. Federado visualizador de mapa, um federado nativo, que vai me mostrar o cenário operacional, mais à frente vai ter uma imagem demonstrando isso. Um federado do tipo proxy, que é o Flight Radar. Esse federado tem o objetivo de buscar, por meio de web services, o posicionamento de aeronaves reais no mundo, que estão mostradas no site Flight Radar 24. Então, por meio de web services, eu vou buscar essas aeronaves e injetar elas na RTI. E o outro federado é o federado do tipo proxy também, Explain, para poder
interoperar os dados do simulador de voo no contexto da simulação distribuída também. Agora, na imagem da direita, eu posso mostrar aqui como que faz esse tipo de busca de dados, né? Então, o federado do proxy do Flight Radar ele vai fazer a solicitação por meio de web services no site do Flight Radar 24 e a resposta vai vir por meio de um protocolo HTTP com uma lista do posicionamento dessas aeronaves. Vai haver internamente ao federado o mapeamento e a tradução dessas informações para a RTI, para ser enviada à RTI. Da mesma forma similar ao X-Plane, ele vai ficar enviando em uma porta as informações da aeronave do simulador em protocolo UDP e o federado do X-Plane Proxy vai ficar escutando nessa porta UDP para que haja um mapeamento dessas informações e envio para a RTI. O federado visualizador de mapas ele está mostrando aqui todos os objetos que estão trafegando na RTI. Os objetos em vermelho são os objetos do Flight Radar 24 e o azul é a aeronave que está pelo usuário no simulador de voo do X-Plane. Aqui na direita nessa imagem eu mostro um objeto que está vindo da RTI do Flight Radar 24 sendo mostrado aqui no simulador de voo. Então está comprovando ali a interoperabilidade de dados entre os sistemas. As vantagens, então, dessa abordagem proposta percebida são basicamente as vantagens do uso de microserviços para a obtenção de simulação distribuída, que é a modularização dos sistemas de simulação, descentralização de responsabilidades, velocidade de desenvolvimento, reusabilidade e, principalmente, eu dou um destaque à escalabilidade. E quando se usa ali, computação em nuvem aliada a microserviços, a gente tem essa possibilidade de melhor uso do poder computacional de uma infraestrutura de nuvem para que se possa resolver problemas de simulação de uma maneira mais eficiente. E como desvantagens eu trago aqui que há uma certa perda de desempenho simplesmente pelo uso de virtualização, né? Estudos mostram que há uma perda de desempenho em torno de 3,3% numa métrica de latência apenas por utilizar a virtualização dos sistemas, né? Em comparação com esses sistemas de forma monolítica em máquinas físicas. Outra desvantagem também é o uso do multicast, do IP multicast que é feito ali pela RTI descentralizada. Apesar de ter uma vantagem na eficiência da largura de banda com o uso desse tipo de protocolo, ele requer uma certa dificuldade na configuração da infraestrutura de rede e que a utilização da plataforma Docker se torna ainda mais complexo porque o Docker nativamente ele não suporta IP multicast para múltiplos hosts. Então, para que haja esse tipo de configuração utilizando Docker Containers em múltiplos hosts, é preciso utilizar softwares externos, como por exemplo o WebRouter. Para verificar o desempenho da abordagem proposta, foi realizado o teste de performance. E os parâmetros desse teste foram extraídos do principal trabalho correlato, que é o do Vandenberg, para que haja uma comparação dos resultados. A configuração desse teste são dois federados, criados com função exclusiva para fazer a troca de pacotes de dados de tamanho de 20 a 60 bytes. E esses pacotes viajam do federado 1, depois vai por toda a RTI, passa pelo federado 2, que reenvia esse pacote de dados para o federado 1. Esse looping é executado 20 vezes e depois é feito o cálculo de latência desse trajeto. O Vandenberg ele obteve uma perda de desempenho de 16 a 26% quando comparado com uma RTI nativa, ou seja, sem o uso de microserviços. E na nossa abordagem proposta, a gente teve uma perda de 7,6% comparada com a mesma referência, ou seja, uma RTI sem microserviços. Essa diferença de desempenho ali nos testes deve-se principalmente à abordagem do Vandenberg utilizar multi-hosts na sua configuração, enquanto nós utilizamos host único. E como conclusão, eu trago que a utilização de microserviços para a obtenção dessas simulações distribuídas é uma forte tendência na atualidade, principalmente quando está atrelada a paradigma de computação em nuvem. A prova de conceito que foi demonstrada ela também possibilitou a modularização de aplicações que antes eram monolíticas e, principalmente, possibilitou a interoperabilidade de dados entre elas que antes não era possível. A escolha por uma RTI descentralizada também ela traz uma considerável redução na complexidade do desenvolvimento desses federados em formato de container. E, por último, o desempenho em métricas como latência é essencial para que se obtenha simulações baseadas em tempo real, como, por exemplo, simulação virtual, simuladores de voo, em que a troca de dados em tempo real com baixa latência é essencial para que haja uma boa experiência na simulação. A gente passou por esse roteiro e espero ter atendido o objetivo
da apresentação. E esses são os nossos contatos. Muito obrigado.